Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar a ler agora o capítulo 35. Disse mais o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá a ordem aos filhos de Israel, para que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades em que habitem. Também dareis aos levitas arrebaldes ao redor delas. Terão eles estas cidades para habitarem, e os arrebaldes delas serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Os arrebaldes que dareis aos levitas se estenderão do muro da cidade para fora 1000 côvados em redor. E fora da cidade medireis para o lado oriental 2000 côvados, para o lado meridional 2000 côvados, para o lado ocidental 2000 côvados, e para o lado setentrional 2000 côvados, e a cidade estará no meio. Isso terão por arrebaldes das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. E além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com seus arrebaldes. Ora, no tocante às cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for grande, tomareis muitas, e da que for pequena, tomareis poucas. Cada uma segundo a herança que receber, dará as suas cidades aos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades aquém do Jordão, e 3 na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com uma pedra na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de pau na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrá-lo, o matará. Ora, se alguém empurrar a outrem por ódio, ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa de modo que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu, homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Mas se o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo, e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio, a que se acolhera. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo sagrado. Mas se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito pelas vossas gerações em todos os lugares da vossa habitação. Todo aquele que matar alguém será morto
conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte, porém ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que tiver acolhido a sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra. E nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra em que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 36. Chegaram-se então os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sortes repartisse a terra em herança aos filhos de Israel, e meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. E se elas se casassem com os filhos das outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será tirada a sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a qual pertencerem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se apegarão cada um à herança da tribo de seu pai. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se apegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.